Olá! Os papas escolhem um novo nome ao serem eleitos como uma forma de marcar o início de um novo período da Igreja Católica. Esses nomes refletem sua espiritualidade, seus valores e o que pretendem realizar durante o pontificado. Essa tradição começou no século VI, quando o Papa João II quis se desvincular de seu nome de batismo, Mercúrio, que fazia referência a uma divindade pagã. Desde então, os papas escolhem nomes em homenagem a santos, apóstolos ou a papas anteriores. O nome mais utilizado pelos papas é João, adotado 23 vezes. Muitas dessas escolhas foram em homenagem a São João Batista, mas também a São João Evangelista ou a papas que levaram esse nome anteriormente. O segundo nome mais utilizado foi Gregório, escolhido por 16 papas. Curiosamente, o Papa Gregório I usou seu nome de batismo, mesmo após o início dessa tradição. Posteriormente, outros 15 papas adotaram o nome em referência a ele. Gregório I foi canonizado e recebeu o título de São Gregório Magno, santo e doutor da Igreja. O terceiro nome mais recorrente entre os papas é Bento, utilizado 15 vezes. A escolha foi inicialmente uma homenagem a São Bento, padroeiro da Europa. Já Bento XVI, o último deles, escolheu esse nome em referência a Bento XV por considerá-lo um exemplo de busca pela paz. Depois de Bento, os nomes mais utilizados são Clemente e Leão, cada um com 14 papas na história. O primeiro Papa Clemente foi o quarto Papa da Igreja Católica. E a escolha desse nome por seus sucessores se deu principalmente pelo significado suave e bondoso. Já o Papa Leão XIV escolheu esse nome para homenagear São Leão Magno, o 45º Papa da Igreja Católica. São Leão Magno foi o primeiro a adotar esse nome e ficou conhecido por ter impedido uma invasão bárbara a Roma no século V. Ao ser eleito, Robert Francis Prevost escolheu o nome Leão, também por simbolizar força, coragem e liderança, valores que pretende transmitir durante o seu pontificado. Vários papas Leão protagonizaram acontecimentos cruciais para a história da Igreja Católica. Vamos listar agora cada um deles e seus feitos. Ele foi um aristocrata toscano que reinou sobre a Igreja entre os anos 440 e 461. Foi declarado santo e doutor da Igreja e é teologicamente lembrado pelo chamado Tomo de Leão, carta enviada por São Leão Magno ao patriarca de Constantinopla, Flaviano. Esse documento lançou as bases para o Concílio de Calcedônia, realizado em 451. O principal objetivo era afirmar a doutrina cristã sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, divina e humana. Esse debate surgiu para combater heresias como a de Eutiques, que defendia a única natureza divina de Cristo, e a de Nestório, que afirmava a separação entre as duas naturezas. Ao final do concílio, a Igreja afirmou que Cristo possui duas naturezas, divina e humana, sem confusão, mudança, divisão ou separação em uma única pessoa. E essa declaração ficou conhecida como definição de Calcedônia. Leão I também ficou famoso por encarar Átila, quando ele se preparava para invadir Roma. A tradição católica diz que Átila desistiu do ataque após um pedido pessoal do Papa, mas outra versão conta que os hunos desistiram por causa de uma epidemia que atingiu seu exército. O siciliano Leão II foi eleito Papa em janeiro de 681, 220 anos após a morte de Leão I. Mas sua consagração aconteceu apenas 19 meses depois, em agosto de 682, devido a negociações entre as igrejas de Roma e Constantinopla. Essas negociações começaram ainda no pontificado de seu antecessor, Agatão, que buscava um acordo com os bizantinos sobre a interferência imperial nas decisões da Igreja. Agatão já havia recebido do imperador Constantino IV a promessa de reduzir ou até abolir um imposto que o Vaticano era obrigado a pagar ao Império durante as consagrações papais.
uma cobrança que já durava um século. Seu pontificado durou menos de 12 meses, mas ele promoveu mudanças importantes. Confirmou a posição da Igreja contra o monotelismo, a doutrina que dizia que Jesus tinha apenas uma natureza divina, e foi ele quem promulgou a ata do Sexto Concílio Ecumênico, o Terceiro Concílio de Constantinopla. Um de seus antecessores, o Papa Honório I, havia contribuído para a confusão, deixando transparecer a ideia de que Jesus fosse apenas divino e não humano. Após o concílio, passou a ser heresia negar a doutrina de que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. Leão II também foi o primeiro papa a discutir a ideia da infalibilidade papal, um conceito que só seria oficializado muitos séculos depois, em 1870, no Concílio Vaticano I. Ele ainda conseguiu abolir o imposto sobre as consagrações papais e, para evitar os saques lombardos, transferiu relíquias de mártires para catacumbas dentro das igrejas. O Papa Leão III ficou famoso por sua relação com Carlos Magno. Ele foi papa e governante dos Estados Papais de dezembro de 785 até sua morte, em junho de 816. Sua eleição aconteceu em 26 de dezembro, no dia do enterro de seu antecessor, Adriano I. Sua consagração foi no dia seguinte, o que depois foi interpretado como uma estratégia de Roma para evitar interferências dos francos. A relação entre Papa e Imperador era tão estreita que Leão III enviou uma carta relatando sua eleição unânime. Depois disso, vários gestos simbólicos reforçaram a aproximação entre Igreja e Império. Leão III entregou a Carlos Magno as chaves da Basílica de São Pedro e o estandarte de Roma. Essas ações foram estratégicas para que Carlos Magno fosse reconhecido como protetor da Santa Sé e de Roma. E como retribuição, o imperador enviou ao Papa grande parte do tesouro conquistado após derrotar os ávaros. No Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado por Leão III como imperador do recém-restaurado Império Romano do Ocidente, o Sacro Império Romano Germânico. A decisão irritou a Igreja do Oriente, que enfrentava seus próprios conflitos internos em Constantinopla. Mas o Império Romano do Oriente não tinha força para reagir. Essa aliança entre a Igreja e o Império fortaleceu tanto Leão III quanto Carlos Magno, que passaram a financiar reformas de igrejas e instituições de caridade. Leão IV foi papa de 10 de abril de 847 até sua morte, em 17 de julho de 855. Ao assumir o pontificado, ficou responsável por reparar os danos causados pelos ataques árabes em Roma, ocorridos em 846. Inclusive, o altar da Basílica de São Pedro, que possuía 93 quilos de ouro e pedras preciosas, foi saqueado. Diante disso, o Papa tomou várias medidas de segurança para evitar novos ataques aos territórios papais. E sua primeira atitude foi isolar a colina do Vaticano e reparar as muralhas, além de construir 15 torres de observação. Assim, a Basílica de São Pedro passou a estar inteiramente protegida. Em 849, uma frota sarracena se aproximou do antigo porto de Roma, na foz do rio Tibre. O Papa então convocou as repúblicas marítimas de Nápoles, Amalfi e Gaeta para formar uma liga de defesa. E essa aliança derrotou a frota sarracena na famosa Batalha de Ostia, uma das mais importantes vitórias militares da Igreja na Idade Média. E essa batalha foi eternizada em uma pintura de Rafael e seus discípulos, que hoje faz parte da coleção do Museu do Vaticano. Outro episódio desse período foi o suposto incêndio no bairro de Borgo, que, segundo a lenda, Leão IV apagou ao fazer o sinal da cruz na direção das chamas. Já o Papa Leão V foi vítima de um período turbulento da história da Igreja, marcado por antipapas, aqueles que ocuparam o trono de Pedro sem reconhecimento oficial. Ele assumiu o papado na segunda metade de 903 durante o chamado Saeculum Obscurum, ou Idade das Trevas. Nessa época, os papas tinham pouca autoridade real sobre o governo, o que também dificulta a precisão nas datas de início e fim dos pontificados.
De todo modo, o papado de Leão V foi curto. Durante seu breve governo, Leão V isentou a igreja de pagar impostos. Pouco depois, foi capturado por Cristóvão, um padre da Basílica de São Lourenço de Dámaso, que posteriormente se proclamou papa, alegando que Leão V não era cardeal e, portanto, não poderia ocupar o cargo. Naquele período, a eleição de papas entre cardeais ainda não era regra. Mesmo assim, Cristóvão usurpou o título e permaneceu como pontífice de 904 a 906. Atualmente, a Igreja Católica não reconhece o papado de Cristóvão. Pouco depois de ser deposto, Leão V teria sido assassinado por ordem de Cristóvão. Mas existe uma versão alternativa dessa história, e ainda mais confusa, segundo a qual tanto Leão V quanto Cristóvão teriam sido mortos por Sérgio III, sucessor de ambos, ou pelo nobre romano Teofilacto I. A versão oficial da tradição católica diz que Leão V teria morrido de forma natural em um mosteiro ou prisão. Já Cristóvão, após ser deposto por Sérgio III, teria sido estrangulado na prisão onde supostamente vivia como monge. O Papa Leão VI também teve um pontificado curto, governando a Igreja por cerca de 7 meses, de junho de 928 até sua morte em fevereiro de 29, ainda no contexto da Idade das Trevas. A tradição diz que ele era membro da família Sanguini e, antes de ser papa, foi cardeal e sacerdote da paróquia de Santa Susana. Sua eleição ocorreu durante um período anárquico da Igreja, em que se prometia o céu a todos que lutassem contra os muçulmanos. E muitos soldados acreditavam que, independentemente de seus pecados, teriam entrada garantida no paraíso. Essa heresia se espalhou após o próprio Papa Leão VI sair às ruas proclamando: quem morre fiel nessa luta não terá sua entrada negada no reino celestial. Esse período turbulento durou de 904 a 964, 60 anos, e foi marcado pela influência de uma poderosa família aristocrática, os Teofilactos de Tusco, que controlavam quem seria papa e interferiam diretamente nas decisões da Igreja. A eleição de Leão VII em 939 foi garantida pelo duque Alberico II de Spoleto, governador de Roma e membro da família Teofilacta, para variar. O único interesse do duque era eleger um papa que permanecesse subordinado à sua autoridade. Mesmo sem desejar o cargo, Leão VII, sacerdote e monge beneditino, acabou aceitando a eleição por pressão de Alberico II. Durante os 3 anos de seu pontificado, Leão VII concentrou seus esforços na concessão de mais direitos aos mosteiros. Ele autorizou o arcebispo de Mainz, na Alemanha, a expulsar todos os judeus que se recusassem a ser batizados. Também manipulou alianças políticas para favorecer o casamento de Alda, filha de Hugo, herdeiro do trono da França, como parte da estratégia para manter e expandir a influência dos Teofilactos. Como eu mencionei anteriormente, antipapa é aquele que, em algum momento da história da Igreja Católica, deixou de ser reconhecido oficialmente como papa. No caso de Leão VIII, a Igreja declarou oficialmente seu status de antipapa em 963. Essa classificação se deve às disputas envolvendo seu antecessor, João XII, considerado por muitos o último papa do período conhecido como Idade das Trevas. O Leão VIII reivindicou o trono papal em 963, gerando enorme controvérsia. Mais tarde, após a eleição de Bento V, ele voltou a reivindicar o trono novamente. Na segunda tentativa, Leão VIII foi oficialmente instalado papa por nomeação de Otão I, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Natural de Roma e oriundo de uma família influente, Leão VIII ascendeu rapidamente à hierarquia eclesiástica da Cúria Romana. Já como papa oficial, apoiado pelo imperador e pelo exército romano, Leão VIII humilhou Bento V, que permaneceu papa por apenas um mês entre maio e junho de 964. Leão VIII chegou a dizer a Bento que o pouparia da morte caso aceitasse
se subordinar a ele. Mesmo assim, a humilhação não bastou para afastá-lo definitivamente de suas funções episcopais. Leão VIII também foi responsável por emitir documentos que hoje são vistos como retrocessos na história da Igreja. E muitos desses textos concediam privilégios excessivos ao imperador, incluindo o direito de nomear papas e investir bispos em seus cargos. Leão IX foi o Papa de 12 de fevereiro de 1049 até sua morte, em 19 de abril de 1054. Ele é lembrado principalmente pelas ações que culminaram no Grande Cisma do Oriente, ocorrido em 16 de julho de 1054, marco da separação oficial entre a Igreja Católica de Roma e a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Durante seu pontificado, Leão IX defendeu o celibato clerical e combateu fortemente a prática da simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos e indulgências. Antes de sua morte, Leão IX enviou uma missão diplomática a Constantinopla, liderada pelo cardeal francês Humberto de Silva Cândida, com o objetivo de negociar com o patriarca Miguel Cerulário. No entanto, Humberto entregou uma carta de excomunhão a Cerulário, um gesto que selou a ruptura de vez entre as duas igrejas. O Papa Leão X governou a Igreja entre março de 1513 a dezembro de 1521. Seu nome original era Giovanni di Lorenzo de Médici, membro da famosa família Médici de Florença, reconhecida por sua influência política, econômica e cultural durante o renascentismo. A história de Leão X está diretamente ligada à venda de indulgências para arrecadar fundos destinados à reconstrução da Basílica de São Pedro. E essa prática foi um dos principais motivos da revolta de Martinho Lutero, que deu origem ao protestantismo. Leão X foi um dos mais ferrenhos opositores de Lutero. Em 15 de junho de 1520, ele emitiu a bula Insurge Domini, condenando 41 teses propostas por Lutero, acusando-o de heresia e ameaçando de excomunhão. Lutero não só ignorou a decisão, como queimou publicamente a bula papal, rompendo formalmente com Roma e iniciando a formação da Igreja Luterana. Outro fato marcante é que Leão X foi o último papa que não era sacerdote ordenado antes da eleição. Além disso, sua eleição não contou com a participação dos cardeais franceses, o que fez a disputa concentrar-se entre candidatos italianos. Mesmo sem ser sacerdote, Giovanni contou com o apoio dos cardeais mais jovens, que viam nele uma possibilidade de renovação para a Igreja. No entanto, o que muitos não esperavam é que sua eleição causaria mais danos do que benefícios. Influenciado pelo poder e prestígio de seu pai, Giovanni também recebeu o apoio de grandes artistas e autoridades da época. Leão X conseguiu esgotar os cofres da Santa Sé, deixando a Igreja endividada após as obras da reconstrução da Basílica de São Pedro. Apesar disso, seu papado também foi marcado pelo incentivo aos estudos humanísticos e à cultura renascentista, incluindo a literatura e a poesia. Grandes artistas foram responsáveis pela decoração da nova basílica. Existe um ditado em Roma que diz: quem entra no conclave como papa, sai como cardeal. Isso se refere ao fato de que os favoritos geralmente não são escolhidos. No conclave de março de 1605, convocado para eleger o sucessor de Clemente VIII, dois nomes polarizaram as atenções. Os principais candidatos eram o jesuíta Roberto Bellarmino, que mais tarde seria canonizado como santo e declarado doutor da Igreja, e o historiador César Barônio, que posteriormente seria reconhecido como venerável. No entanto, o escolhido acabou sendo Alessandro Octaviano de Médici, que emergiu como papa nos salões da Capela Sistina. Alessandro escolheu o nome Leão XI em homenagem ao seu tio-avô, o Leão X. Sua intenção era aproveitar o papado para reparar alguns dos erros cometidos por seu parente. Curiosamente, o sobrenome Médici pertenceu a 4 papas na história. Além de Leão X e Leão XI, Clemente VII e Pio IV completam a lista. Durante sua vida sacerdotal, Leão XI enfrentou represálias, inclusive de sua própria mãe, que se opunha à sua vocação religiosa e chegou a ameaçá-lo com a retirada de seus direitos na família. Após a morte dela, ele se reaproximou dos seus familiares.
Nos bastidores do conclave, rumores apontam que o poderoso cardeal Pietro Aldobrandini manipulou os votos dos cardeais franceses para eleger Alessandro e assim contrariar o rei da Espanha, Filipe III. Por outro lado, o rei Henrique IV da França teria investido 300 mil francos para garantir a eleição de Alessandro. Apesar de tanta disputa e intriga política, Leão XI foi nomeado Papa em 17 de abril de 1605, na Basílica de São João de Latrão. No entanto, quase imediatamente após a coroação, adoeceu com febre e faleceu 10 dias depois, no dia 27 de abril, sendo um dos papados mais curtos da história. Após o período turbulento das guerras napoleônicas, foi eleito João XII, cujo nome original era Aníbal della Genja. Ele governou a igreja entre 28 de setembro de 1823 a 10 de fevereiro de 1829, quando faleceu. Apesar de permanecer no cargo por mais de 5 anos, Leão XII enfrentou sérios problemas de saúde durante todo o seu pontificado, embora fosse conhecido por sua resistência à dor. Foi um papa conservador que impôs restrições severas à comunidade judaica, proibindo, por exemplo, que judeus possuíssem propriedades nos territórios papais. Também aumentou significativamente os impostos, inclusive para os mais pobres. Leão XII também ficou famoso por praticar caça de passarinhos. No entanto, uma história polêmica ronda sua biografia. Rumores diziam que ele teria matado acidentalmente um camponês durante uma caçada. Fato nunca confirmado, embora o Papa tenha admitido que o incidente poderia ter ocorrido. Leão XII também se destacou por sua política de neutralidade em relação aos movimentos de independência na América Hispânica. Mesmo sem reconhecimento formal, ele permitiu a ordenação de padres favoráveis à nova ordem revolucionária. Posteriormente, por pressões políticas, acabou recuando dessa posição e declarando apoio ao Reino da Espanha. E por fim chegamos a Leão XIII, eleito Papa em 20 de fevereiro de 1878. O cardeal romano Gioacchino Pecce teve o quarto pontificado mais longo da história da Igreja, permanecendo no cargo por mais de 25 anos, quando faleceu em 1903, com 93 anos, e era o Papa mais velho já registrado até então. Sua encíclica Rerum Novarum, publicada em 1891, foi um marco na história da Igreja. Nela, Leão XIII defendeu os direitos dos trabalhadores a um salário justo, a organização em sindicatos e a condições seguras de trabalho. Ao mesmo tempo, reafirmava o direito à propriedade privada e à liberdade econômica. Com esse documento, ele lançou as bases do Doutrina Social da Igreja, o que lhe garantiu o título de Papa dos Trabalhadores e Papa Social. Outro feito importante de seu pontificado foi a abertura dos chamados Arquivos Secretos do Vaticano. Até então, a Igreja mantinha reservada esta vasta coleção documental, hoje conhecida como Arquivo Apostólico do Vaticano. Atualmente, esses documentos estão disponíveis para pesquisa e contribuem para o desenvolvimento científico e histórico. Essas iniciativas ajudaram a aproximar a Igreja do mundo moderno, promovendo o entendimento entre fé e ciência. Leão XIII também reabriu o Observatório Astronômico do Vaticano, mostrando ao mundo que a Igreja não se opunha aos avanços científicos, mas reconhecia que ciência e fé podem coexistir. E a biografia de Leão XIII também traz elementos sobrenaturais. Segundo relatos, na manhã de 13 de outubro de 1884, enquanto fazia orações a São Miguel Arcanjo após celebrar uma missa, o Papa desmaiou repentinamente. Ao despertar, contou que teve uma visão na qual via demônios sendo libertos do inferno, mas também testemunhou o arcanjo Miguel sendo enviado para aprisioná-los novamente. Depois dessa experiência, Leão XIII instituiu a prática de se rezar a oração de São Miguel Arcanjo ao final de todas as missas, tradição que permaneceu por décadas em celebrações católicas ao redor do mundo. Agora vamos aguardar o novo Papa, Leão XIV. Qual será o legado dele para a história da humanidade? Até o próximo.